Vamos pousar um pouquinho, depois a gente vai voar de novo, amém? Tá comigo aí o Rian. O Rian é um profeta lá da casa. O Rian é um cara que prega muito mais do que eu. Quando a igreja está desalinhada, eu boto ele, a igreja, pum, alinha. É um cara muito violento no espírito. E eu gosto sempre de andar com ele. Vamos adorar só mais um pouquinho? Primeiro, quero agradecer você por deixar eu participar disso aqui. Acredito que vocês nem precisavam escutar minha palavra. Agradecer também pelas palavras que foram liberadas. Estou muito feliz, de verdade, de estar aqui. E foi bom para mim escutar essas palavras. Mas vamos continuar? Quem quer mergulhar no Senhor? Eu estava em casa e eu estava tentando preparar uma palavra para aqui. E aí Deus não me falava nenhuma palavra. E aí eu disse para minha esposa assim: Vilma, eu vou dormir. Eu não costumo dormir à tarde, mas eu fiz questão de dormir. E eu falei assim: eu vou dormir porque Deus dá enquanto a gente dorme. Aí ela ainda falou comigo: para. E aí eu acordei com um grande problema, que foi resolvido ali agora há pouco. Eu acordei com 3 palavras. E aí eu falei assim: Senhor, o que eu vou pregar lá? Aí como lá fora teve a entrevista, eu tive que falar de alguma. Então, vai ser essa. A gente vai adorar, mas hoje a gente vai falar um pouquinho do lugar da presença do Senhor. Eu estava em casa e quando acordei ele me deu 3 palavras: lugar da presença, derrubando muralhas e Jesus a pedra angular. Mas eu quero falar do lugar da presença. Eu acredito que Deus vai terminar nessa noite derramando da glória dele sobre nós. E eu gosto de vir aqui, irmãos, porque tem lugares que as pessoas arrancam da gente já a palavra de Deus, e aí fica fácil você pregar, fica fácil Deus fazer as coisas, porque se Deus encontra corações sedentos, Ele responde. Aonde Ele encontra pessoas dispostas a receber dEle, Ele se derrama. E aí não tem a ver com o pregador, irmão, mas tem mais a ver com você que está ouvindo, porque Ele pode até me usar, mas de fato Ele vai responder a vocês, ao coração de vocês, e eu fico muito feliz quando eu venho aqui, porque assim, são poucas igrejas hoje que a gente vai e que realmente as pessoas estão querendo, estão sedentas para receber algo de Deus. Você não precisa ficar cavando para ver se em algum momento acontece alguma coisa. Então vamos adorar. Da vida dele, do poder dele, da força dele. Então vamos ser tocados, vamos mergulhar nele nessa noite. Vamos mergulhar, nós estamos aqui desfrutando do pastor falou Sara Midei, desde 1h da tarde. Nós viemos aqui para mergulhar e receber da vida dele sobre nós. Espírito, mata a nossa sede nessa noite. E aquele que não tem sede de ti, desperta a sede e a fome agora. Faz a tua obra, Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mais do que um culto de uma igreja evangélica, mais do que rogar como se fôssemos mendigos pela oração do pastor, nós queremos ser fonte de água viva nessa noite, Pai. Sopra sobre nós nessa noite e batiza-nos com o fogo do teu Espírito em nome de Jesus, em santa fome e paixão por ti. Mata a nossa sede de ti, gera um novo som em nós, Senhor. Sim, Deus, gera a tua
hoje aqui e toca e incendeia, vem restaurar os corações. Batiza-nos com teu Espírito, enche a tua casa de glória, enche a tua casa de glória. Cristo Jesus, és a minha plenitude. Cristo Jesus, és a minha plenitude. Cristo Jesus, és a minha plenitude. Enche-nos, Senhor. Cristo Jesus, és a minha plenitude. Cristo Jesus, diga isso. Essa minha plenitude. Tu, Jesus, és a minha plenitude. Cristo Jesus, és a minha plenitude. Tu, Jesus, és a minha plenitude. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, ó meu amado, meu tesouro, além de ti, desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, ó meu amado, ó meu tesouro, além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Diga isso a ele. Ó meu amado, ó meu tesouro, além de ti, nada desejamos, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Ó meu amado, ó meu tesouro, além de ti, nada desejo, Senhor. Cristo Jesus é a minha plenitude. Cristo Jesus, és a minha plenitude. Cristo, enche-nos nessa noite com a bênção do teu Espírito, Senhor. Cristo Jesus, plenitude, és a minha plenitude. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, ó meu amado, ó meu tesouro, além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, ó meu amado, ó meu tesouro, além de ti, nada desejo, Senhor. Sim, Jesus. Êxodo 25, versículo 10, por favor. Êxodo 25, versículo 10. Diz assim: também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento serão de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-las-á de ouro puro por dentro, e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás, pode sentar por favor, nos 4 cantos. 2 argolas no lado dela e as outras argolas do outro lado dela. E farás as varas de madeira de cetim, as cobrirás com ouro, e meterás as varas nas argolas,
aos lados da arca para se levar com ela as arcas. E as varas estarão nas argolas e o arco, e não se tirarão dela. Depois porão a arca do testemunho que eu te darei. Então vamos lá. Primeiro a gente está lendo um texto, e esse texto está falando da construção da arca do Senhor, o lugar onde a presença do Senhor viria e se manifestaria entre o povo de Israel, principalmente para Moisés. E aí ele está dando a medida exata para que essa arca ela seja feita. Agora um detalhe da arca era o seguinte: você lembra quando a arca está sendo carregada, e aí, se não me engano é usar mesmo, ele vai pegar na arca e ele morre, porque ele pegou na arca de uma maneira indigna. Olha que interessante, ele vai carregar, o intuito dele era segurar a arca para que ela não caísse. Aí tempos depois vêm os filisteus, e quando eles carregam a arca, o que acontece? Absolutamente nada. Por quê, irmão? Se você conhece o Senhor, se você vive para o Senhor, se você tem um chamado do Senhor, tocar na arca indignamente traz morte. Tocar no espírito indignamente traz morte. Para aqueles que estão lá fora, eles podem tocar de qualquer maneira, não acontece nada. Mas se eu e você tocarmos na presença de uma maneira inadequada, para nós é morte. Então, eles fizeram a arca. E essa arca, ela tinha madeira, que representava a nossa humanidade, revestida do ouro, que representava a presença do Senhor. Agora olha que interessante, Êxodo 31, versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lavramentos de pedras para angustar, em artifícios de madeira para trabalhar em todo louvor. Agora Deus, ele enche um homem do seu espírito, para que esse homem tenha sabedoria suficiente para produzir essa arca. E Bezaleel significa a sombra ou a proteção de Deus. Então ele escolhe alguém que está sobre a sua sombra, sobre a sua proteção. E é interessante que, eu não sei se você já reparou isso, alguém já experimentou botar ouro em madeira? Ele queima a madeira se você derreter o ouro e jogar em cima. A única madeira que resiste ao ouro, porque ela tem uma resina, é a madeira de acácia, que é uma madeira imperfeita, porque ela fala da imperfeição do homem para receber a perfeição de Deus. Homens imperfeitos que recebem a presença perfeita do Senhor, e porque recebem essa presença, então eles se tornam homens santos perante ao Senhor. E a gente não entende algumas coisas de Deus. Por quê? Porque uma vez que o homem é salvo de verdade, ele está salvo de uma vez por todas, irmão. Aí a gente vai pensar assim: mas se ele fizer um monte de besteira, ele ainda continua salvo? Meu irmão, se ele fizer um monte de besteira na vida dele, deliberadamente, querendo fazer, então ele não tinha tido um encontro verdadeiro com o Senhor. Ora, aquele que é salvo, persevera. Eu não estou falando que a gente não vai se desviar no meio do caminho, eu não estou falando que a gente não vai errar, não é isso, irmão. Mas aquele que um dia recebeu o toque do Senhor de verdade, em algum momento ele está de volta. Você não tenha dúvida. Mas vamos lá, vamos continuar, porque não é isso que eu quero falar. Então, o propiciatório protegeu o homem do juízo de Deus, que era representado pelos anjos, que era o juízo, os querubins, na verdade, e por causa do sangue que foi aspergido no propiciatório, foram levados e cobertos o pecado e a culpa do homem,
e a maldição da lei não tinha nenhum efeito, o propiciatório mostra o Senhor Jesus Cristo. Então, aonde se faz a tampa da arca, você tem 2 querubins, e no meio deles não tem nada. E isso foi feito de forma proposital, irmão. Ali não pode ter nada. A única coisa que pode ter ali é o sangue aspergido, porque o sangue era sempre aspergido ali do Senhor. Por que isso representava? Representava, era a sombra daquilo que Jesus faria. Naquela época, eles apresentavam um animal ao Senhor, recebiam o perdão do seu pecado, mas já saíam de lá novamente pecando. E toda vez isso tinha que ter feito, até que o cordeiro verdadeiro, a dizer Jesus, ele foi imolado. E aí ele morreu por nós de uma vez por todas, e o sangue dele foi suficiente. E a gente precisa voltar, apóstolo, de verdade, acreditar no Senhor e confiar nele em todas as coisas. Eu estou vendo vocês falarem de Israel, e sim, Deus pode levar qualquer um lá. Eu tenho um amigo, apóstolo Lindbergh. Ele já deve ter ido em Israel umas 18 vezes. Mas a primeira vez ele foi sem dinheiro, e Deus proveu que ele fosse lá. E eu tenho aprendido nesses dias a confiar no Senhor. E eu vou voltar para a mensagem, mas eu preciso te contar isso. A minha igreja é uma igreja onde o aluguel é um aluguel bem caro. E esses meses a gente vem tendo dificuldade, eu o tempo todo orando, clamando aos irmãos, chamando os irmãos à responsabilidade. E um dia em casa eu falei assim: Deus, eu estou cansado. Eu não vou pedir mais ninguém, eu não vou correr atrás de mais de nada, porque eu confio em Ti, e se o Senhor colocou a gente para essa obra, a dívida é Tua. Eu ainda falei com ele assim: eu não vou me preocupar mais. E eu falei para ele: Deus, porque se eu me preocupar e o Senhor não quiser fazer, o Senhor vai continuar não fazendo. E se o Senhor for fazer, eu estou me desesperando à toa. E aí eu tenho uma filha que estuda nos Estados Unidos, no Cefenai, e ela recebe ajuda, né, como missionária. E olha que interessante, eu precisava arrumar primeiro $5.440, agora dia 15 eu tenho que arrumar $1.030, e no outro dia 15, $1.030. Mas esses primeiros $5.440, que é muito aquém daquilo que eu recebo no mês inteiro, de repente chegou o último dia, e eu tinha tomado esse posicionamento com o Senhor, e eu falei assim: Deus, eu não vou mais me estressar, eu não vou, desculpe, eu até falei com Deus assim, nem orar mais por isso eu oro, porque o Senhor já falou. E aí faltava 6 minutos cravados, eu indo para Belfor Roxo, minha filha me liga e falou: pai, não tem mais jeito, falta $2.500, faltam 6 minutos, e eu vou voltar para o Brasil. Ela tinha acabado de vir passear e tinha voltado para lá. E eu falei para ela, nem por fé, mas para acalmar o coração dela, eu disse assim: filha, Deus pode fazer até no último minuto. E detalhe, só tinha mais uma vaga, irmão. Se alguém preenchesse a vaga, não dava. 5 minutos depois, ela me ligou. Faltava 1 minuto para encerrar. Pai, acabaram de botar $2.500 na conta. Deus é poderoso, irmão. A gente não tinha de onde tirar. E foi assim, em todo momento que ela ficou lá, foi sempre em cima da hora. A gente precisa voltar a acreditar no Senhor. Mas eu vou voltar para o texto e depois você vai entender por que eu falei isso também. Vamos lá. A gente lê o texto de Êxodo 25. Então, aquele espaço entre os querubins era o lugar da adoração ao Senhor. O espaço vazio. Era onde Deus falava com Moisés. E esse lugar, ele precisava ser mantido vazio. Na adoração, sem levar necessidades, planos ou ministério. É um lugar para ouvir a Deus e não para pedir. Sabe o que significa
deixa eu te falar, irmão. Se você não se esvaziar totalmente de você, se você não se esvaziar de todas as coisas, a presença manifesta do Senhor não pode se manifestar como ela precisa. E eu quero te dizer mais ainda. Lembra que a gente fala assim que tem um lugar na gente, um espaço, que é o espaço de Deus, só cabe Deus ali? E se você não preencher aquele espaço, você procura em todos os lugares do mundo e você não encontra Deus? Não é isso? Eu procurei Deus em drogas, eu procurei Deus em outras religiões. Mas na verdade esse espaço é do tamanho do conhecimento de Deus. E na medida que você preenche de Deus, mais você tem de Deus. E na medida que você preenche com outras coisas, menos você vai ter do conhecimento de Deus. Então Deus, nesses dias, Ele está nos chamando para que a gente entre num lugar onde a gente não vá pedir, onde a gente não vai requerer algo do Senhor, mas num lugar onde a gente se esvazie, para que a glória do Senhor, ela possa vir e habitar entre nós. E nesse lugar só pode ter uma coisa: o sangue de Jesus. Nesse lugar é só você e Ele. Nesse lugar você não pode levar outras coisas, nesse lugar você não pode botar nenhuma das coisas, porque quando foi feita a arca, e tinha os querubins, você não podia botar entre eles absolutamente nada. A única coisa que acontecia, eles aspergiam o sangue ali. E outra coisa, se você conhece um pouco da história, você vai lembrar que dentro da arca tinha o maná, as tábuas da lei e o cajado. Primeiro, representando o sustento diário. Quem te dá o sustento diário é Deus. Não é o seu trabalho, não é aquilo que você faz, mas é Deus que faz. Só Deus pode te dar o sustento diário. As vezes que eu mais viajei na minha vida foi as vezes que eu não tinha dinheiro nenhum. O seu sustento diário, esquece, irmão, não vem do seu trabalho. O seu sustento diário, ele provém de Deus. Outra coisa, as tábuas da lei, elas representam a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor determinou e aquilo que Ele falou ao seu respeito. Aquilo que já está declarado. E a vara de Arão, a vara que floresceu, ela representa a autoridade. É quando Deus faz a distinção de quem tem autoridade e quem não tem. Então não se preocupe, tudo que você precisa é aguardar no Senhor, é crer no Senhor e deixar que Ele faça, ao invés de você fazer. Porque sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente quer dar ajudinhas ao Senhor quando o Senhor só quer que você chegue lá vazio. A gente quer apresentar coisas ao Senhor quando tudo que o Senhor quer é que você não apresente nada. Lembra do louvor aqui? Tudo que eu tinha para apresentar era um pecado. Deus está chamando uma geração que se esvazie de si mesmo para que a glória de Deus a preencha. Deus está procurando uma geração que pare de pedir e ofereça algo ao Senhor. Deus está procurando uma geração que quando vem ao culto, mais do que preocupar em pedir algo ao Senhor, vem para entregar algo ao Senhor. O nome é culto, cultuar ao Senhor. Apesar de que o único lugar do mundo que chama culto é Brasil, todos os outros lugares é serviço. Por que serviço? Porque você vem prestar um serviço ao Senhor. Você vem entregar algo a Ele. Deus pode te dar um carro? Pode. Deus pode te dar uma casa? Pode. Deus pode te levar a Israel? Pode. E faz. Mas isso não é só isso que Deus quer fazer. Na medida que você entrega a sua vida ao Senhor, e quanto menos você pede, mais o Senhor te dá. Quanto mais você abre mão, mais o Senhor te dá. Quanto mais você entende que você precisa preparar um lugar para o Senhor,
onde naquele lugar só tem a presença dele e mais nada. Naquele lugar não tem a sua necessidade, naquele lugar não tem o seu querer, naquele lugar não tem o seu emprego, naquele lugar só tem o sangue de Jesus, lugar da presença do Senhor. Quanto mais você entender isso, mais o Senhor faz. Se eu fosse depender do meu dinheiro, irmão, ia ser difícil, tá? Mas glória a Deus que tem a ver com o Senhor. E quando eu entendi que eu precisava entrar nesse lugar onde o Senhor pode fazer todas as coisas, sem que eu o peça, sem que eu fique choramingando, cara, todas as coisas mudaram. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente ora, entrega ao Senhor, depois pega de volta, ora de novo, depois pega de volta, ora de novo. Se você orou e confiou no Senhor, está nas mãos dele, irmão. É ele que vai agir. Não é a quantidade de vezes que você fica pedindo. Ele preparou um lugar. Quando ele faz a construção da arca, o que ele queria dizer é: eu venho habitar no meio de vocês e tudo que eu preciso é um lugar vazio para que eu possa habitar. Eu não preciso das suas qualidades, eu não preciso das suas habilidades, eu preciso da sua rendição. Eu preciso que você faça as coisas na medida que eu estabeleci com você, porque Deus veio sobre o homem. Primeiro ele deu as medidas, e não podia ser uma medida diferente. A medida é sempre a medida de Deus. Se você colocar a sua medida, dá errado. E deixa eu te contar um segredo: se você botar a sua medida e der certo, você está no pior lugar que existe. É porque Deus já deixou você de mão. Então, ele vai e habilita o homem. Quem nos habilita é o Senhor, irmão. Não é porque somos bons, não é porque merecemos, mas é porque o Senhor resolveu nos habilitar. E porque Ele nos amou primeiro, agora nós conseguimos amá-lo. Não pense você que você veio para cá antes que Jesus chamasse. Ninguém veio. Até esse desejo nosso de querer a Ele tem a ver com Ele. Mas entenda, se você quer receber mais do Senhor, você precisa preparar um lugar para Ele. E nesse lugar não pode ter nada, nada, só a presença dEle. Nesse lugar não pode entrar nenhum outro tipo de coisa. Adoração e relação com Deus. É nesse espaço vazio entre os querubins que Deus vinha e falava com Moisés. Por isso, nós precisamos criar um ambiente silencioso, receptivo para ouvir a Deus, sem interferências das nossas próprias necessidades ou das nossas almas. Um lugar onde só ouvimos a voz do Senhor. Um lugar onde outras vozes não podem nos afetar. Você não foi criado, irmão, para viver o natural. O nosso natural é o sobrenatural. Porque é só no sobrenatural que você escuta a voz de Deus. Toda sorte de bênçãos espirituais estão onde? Onde? Nas regiões celestiais. E como é que eu faço para ir lá? Ora, a Bíblia diz que você já está lá, ou não diz? Você está sentado aqui e está lá ao mesmo tempo. Só que os nossos olhos, os nossos ouvidos estão tão fechados que a gente não percebeu que o sobrenatural é mais real do que isso aqui. E a gente só vai voltar a perceber isso se prepararmos um lugar onde você entra totalmente vazio, para que Deus te preencha. Deus não preenche quem já está cheio.
Você tem um monte de necessidade, Deus não pode te preencher. Você já está cheio das suas necessidades, das suas angústias, das suas lamúrias. Confia no Senhor. Você já orou, entregou ao Senhor, confia nele, irmão. Eu estou falando para você de experiência própria, porque quando eu deixei de tentar fazer com a minha própria força, eu vi Deus fazer. E eu sou um cara que eu tive um encontro com Deus sem que os crentes me alcançassem. Eu não fui alcançado por crente. Eu estava no show da Iron Maiden, dentro do Rock in Rio, e o Espírito Santo apareceu no show da Iron Maiden, dentro do Rock in Rio. E nunca mais eu saí de lá sem usar droga, nunca mais eu usei droga nenhuma. Nunca mais, eu saí lá totalmente liberto. 23 anos que eu tinha. Eu fumava maconha desde os 12. Aí saí e ainda fiquei meio. Torcida organizada. Andando em um monte de lugar. E um dia ele transformou minha vida. E aí eu fui para a igreja. Dentro da igreja batista, apóstolo Pedro. Aí eu comecei, chorou, bacarabaxou, cotorou, bacarabaxou. Aí eu falei, tô maluco, não sei quem, não conseguia parar. Só eu falando dentro da igreja batista. Irmão, não existe igreja fria. Deus pode te pegar onde quer que você esteja. É a sua sensibilidade que vai dizer todas as coisas. Um dia eu fui na Presbiteriana, lá do centro do Rio, e eu fiquei com vergonha, que eu chorava de soluçar, de tanta presença de Deus que eu senti. Mas Deus está te chamando, irmão. Prepara um lugar vazio para o Senhor. Eu não estou dizendo que você não possa pedir. Eu não estou dizendo que você não possa orar. Não é isso que eu estou te dizendo. Mas eu estou dizendo que você precisa preparar um lugar para Ele, onde você vai sem colocar essas coisas para Ele. Experimenta um dia, não pedir nada, mas entregar tudo ao Senhor. Entrega tudo ao Senhor. Bom, eu tinha uma série de coisas para falar, mas eu vou ter que parar por aqui. Deixa eu te falar. Porque a gente ia entrar na madeira de acácia e tantas outras coisas. Mas mesmo que eu pare por aqui, eu só preciso que você entenda. Deus está te chamando nesses dias, Projeto Sarah Church, para preparar um lugar para o Senhor, onde vocês vão entrar vazios. E porque vocês vão entrar vazios, vocês vão sair totalmente cheios. E porque vocês não vão pedir nada, eles vão te dar, Deus vai te dar tudo. Um lugar onde você entra e tudo que você deseja é a presença dele. Onde Jesus para você é tudo. Onde tudo que você necessita é dele. Onde você fica satisfeito simplesmente por conta da presença dele. E aí sim, Deus pode te levar a Israel. E aí sim, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Para pensar, irmão. Essa igreja é um milagre. Vocês nunca pararam para perceber que vocês estão próximos ao salgueiro, fazendo coisas que muitas igrejas grandes não fazem? Com o dinheiro que tem? Deus provendo para que vocês façam coisas que logicamente seriam impossíveis. Então não confie no seu braço, irmão. Não confie no seu dinheiro.
Não confie nem no seu trabalho, porque amanhã você pode ser mandado embora. Confie no Senhor. Confie simplesmente no Senhor. O Senhor, Ele pode prover de qualquer lugar, irmão. O Senhor pode mudar a sua história. Mas você precisa aprender a confiar nele. E quando eu falo confiar, você precisa entrar num lugar, num ambiente, está tudo ruim, está dolorido, estou sofrendo, não tenho dinheiro, mas eu entro despojado de tudo. E quando eu entro, ao invés de pedir que o Senhor me dê as coisas, eu só digo: Senhor, eu quero a sua presença. Senhor, eu quero você. Senhor, eu quero mais de ti. E nesse lugar o Senhor vem e transforma a nossa vida, irmão. Aleluia! O Senhor transforma a nossa vida no lugar onde a presença vem habitar. Quando o Senhor vem habitar entre nós, coisas extraordinárias acontecem. Sabe por quê, irmão? Nós acostumamos demais de ser chamados de igreja pentecostal. E a gente vem e Deus faz algo e a gente fica satisfeito só com aquilo. Mas no lugar onde Deus vem tabernacular entre a gente, todas as coisas podem acontecer. É mais do que uma experiência pentecostal. É Deus tabernaculando entre nós. Só tem um problema, irmão. Para você avançar nesse lugar, você tem que apresentar sua santidade ao Senhor. Porque enquanto a gente está aqui no mover pentecostal, está tudo bem, a gente sente a presença. Mas quando a gente avança para esse lugar da presença do Senhor, não pode entrar de qualquer jeito. E nesse lugar, você não pode entrar com o apóstolo. Nesse lugar, você não pode entrar com o apóstolo. Nesse lugar, você precisa entrar sozinho. E se você der mole, você morre lá. Mas se você entrar do jeito que Deus quer, você vai viver coisas que nenhum pentecostal viveu. Seja pentecostal, seja carismático. Deus preparou um lugar, mandou colocar 2 querubins, mandou deixar vazio, mandou derramar o sangue de Jesus só para dizer para você: olha, existe um juízo, porque os anjos significavam juízo. Existe um juízo, mas se você entrar nesse lugar, livre de todas as coisas, o sangue será derramado sobre você, e aonde havia juízo, haverá vida abundante, haverá presença do Senhor. Porque no meio do lugar do juízo, só quem tinha coragem de entrar no lugar do juízo e entrar lá é que Deus falava. E aquilo que era morte para todo mundo era vida para aqueles. Aquilo que era morte para todo mundo, para eles era orientação de Deus. Só que quem entrava lá era Moisés. Só quem entrava lá eram os sacerdotes. Mas agora esse lugar não tem a ver mais com Moisés ou com um sacerdote qualquer. Jesus já morreu na cruz do Calvário e garantiu que você e eu possamos entrar nesse lugar. O apóstolo Pedro pode pegar sua mão, te levar até algum lugar, mas num determinado lugar ele vai ter que soltar sua mão. Ou você entra sozinho ou você não entra. Ele não pode te levar em todos os lugares. Senão ele vira seu intermediário entre você e Deus. Por isso você precisa ouvir as palavras desse lugar e praticar, não só ouvir, irmão. Por isso, líderes, nesse tempo, vocês precisam dar tudo ao Senhor, porque não tem a ver com a igreja, não tem a ver com os apóstolos, tem a ver com aquilo que você oferece ao Senhor. Porque se você fizer para ele, para ela, você está perdido. Você precisa fazer para Deus. E se você faz para Deus, você faz com perfeição.
Líderes do Senhor, o Senhor está nos chamando para viver um grande tempo. E se você aí está sentado, mas almeja algo do Senhor, o Senhor pode fazer coisas extraordinárias. Sabe aquele Deus que pode fazer tudo, mas que fica esperando você ser participativo daquilo que Ele quer fazer? Deus não podia converter todo mundo sem a gente pregar? Deus não podia curar todo mundo sem a gente colocar a mão? Deus não podia mudar a história de todo mundo sem a gente orar? Sim ou não? Deus não podia resolver a sua situação financeira sem trabalho, sem nada, até com você dormindo? Sim ou não? Mas Ele resolve usar homens. Mas Ele não pode usar homens de qualquer jeito. Volto a dizer, aquilo que não tem problema nenhum para ninguém, para você é morte. Todo mundo pode brincar com a presença de Deus, nós não podemos. Dá ruim. Todo mundo pode andar de qualquer jeito, a gente não pode. Tem uma menininha lá na igreja, ela tem... A Aurora deve ter quanto? 9 anos? 10 anos. E ela faz desenhos proféticos. E ela fica entregando desenho profético para todo mundo, e é a resposta daquilo que Deus falou com a pessoa. Aí para mim, eu falei assim, poxa, para mim você entrega esse, para todo mundo tem bênção, tem um monte de coisa. Para mim ela botou assim, Timóteo, todo mundo pode, você não. Todo mundo pode, você não. Era igual sua mãe, lembra? Ah, Senhor, mas ô mãe, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Mas todo mundo pode fazer, o pai de fulano deixa, mas você não. Todo mundo pode fazer, mas você não. Todo mundo pode andar de qualquer jeito, mas você não. Todo mundo pode parar no meio do caminho, mas você não. Todo mundo pode ter a escolha, já estou satisfeito, recebi até aqui, e é só isso, mas você não. Deus está te chamando para ir para um lugar, irmão, que se você não for, nada muda na sua vida. Ah, já estou satisfeito. Se você não for até onde Ele mandou, então, por favor, prepare esse lugar. O lugar onde a presença do Senhor, ela habita. Mas que você vai para lá, não para receber nada, só para ser tocado por Ele. Só para que o sangue dele seja derramado sobre você. Porque nesse lugar você vai viver o extraordinário, irmão. Nesse lugar o câncer é curado. Nesse lugar a AIDS é curada. Nesse lugar a sua vida financeira muda. Deixa eu te falar, todo mundo que não é crente, ele precisa de dinheiro para viajar. Ele precisa de dinheiro para um monte de coisa. Tem coisa que só milionário ou missionário vive. A gente viaja sem dinheiro, ainda traz presente. Deus te leva a lugares que você nunca imaginou que você pisaria. Deus transforma a vida dos seus filhos e leva seus filhos a viver coisas que você nunca viveu. O irmão estava falando, né? Que não tinha dinheiro nem para vir em São Gonçalo. Se eu fosse depender do meu dinheiro, eu não tinha dinheiro nem para vir aqui hoje. Mas aí Deus pega minha filha, bota lá nos Estados Unidos e supre minha filha lá, irmão. E isso não é mérito meu, isso é mérito de Deus, é Deus que faz. E quer saber, irmão? Deus não tem filhos preferidos. Agora, Ele tem filhos que o preferem mais. Aqueles que preferem mais ao Senhor, aqueles que se dão mais ao Senhor. Esses vão receber mais do Senhor. Eu ainda não fui em Israel, mas eu vou, irmão. Mas uma coisa eu tenho certeza. Todo mundo que vai em Israel não vai uma vez só. Deus não proveu uma vez só. Todo mundo que eu conheço vai lá um monte de vezes. Como? Como é que explica, Apóstolo Pedro? Como é que Deus explica, irmão?
Como é que explica o apóstolo Lindbergh, um cara que morava numa casinha no meio das palafitas, sem dinheiro? Num dia e no outro ele estava entrando dentro de Israel. Ainda voltou com o dinheiro. Como é que se explica essas coisas, irmãos? Não se explica. Se você se der totalmente ao Senhor, posso te falar a grande verdade, tem coisas que a gente não recebeu, porque a gente ainda está pedindo a Deus, e Deus só está falando assim, cara, eu quero te dar, para de pedir, eu vou te dar já. Tem coisa que a gente está pedindo ao Senhor, que Deus está falando assim, rapaz, se eu te der isso, você fica impedido de pegar o melhor. Eu quero te dar mais, mas você quer isso. Deus pode transformar a nossa vida, Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode fazer qualquer coisa. Como é que Deus pega uma igreja do tamanho da minha, com 100 membros? 100 membros não quer dizer que 100, todo culto tem 100. E bota a gente numa igreja de 800 lugares, 4.000 metros. Como é que explica isso? Eu nem pedi, eu nem queria. Só que eu aprendi a deixar de ser rebelde com o Senhor. Se Ele fala, eu faço. E agora, nessa última, eu falei assim, Deus, está na sua mão, eu não vou ficar desesperado mais. Parei no hospital várias vezes, após Pedro. Aí chegava lá assim, infarto. Aí via estresse. Agora, irmão, eu entendi que confiar no Senhor é quando você entrega a Ele. E você não precisa pedir mais. Porque Ele já te deu, já existe no mundo espiritual. Ou você não crê que Deus pode mudar a sua história? Eu não prego teologia da prosperidade. E nem vou dizer que Deus vai prosperar todo mundo. Mas Deus prospera pessoas. Quando você imaginar, pastor do Mevan, Fortaleza, de mendigo a dona de frota de carga aérea. Então Deus pode fazer qualquer coisa, Deus pode mudar a nossa história. E aí eu vou dizer como o irmão diz, alguns vão viver ganhando muito dinheiro. Outros vão viver do pão da palavra. Mas uma coisa eu aprendi, irmão. Quando eu entro na presença de Deus, eu entro totalmente vazio. Quando eu não tenho dinheiro, é que eu dou mais dinheiro. Quanto mais me falta, mais eu abençoo. Porque a gente vai na contramão do diabo. O diabo diz que a gente não tem. E eu digo, Deus me deu. E eu vou dar. Vou ficar sem, Ele vai me dar de novo. Amém? Você crê nisso? Você quer entrar nesse lugar, um lugar vazio, onde você não vai entregar nada a Ele nessa noite, mas a glória vai cair sobre você? Tem vezes que eu não sou muito pentecostal não, apóstolo Pedro. Porque na verdade eu sou carismático, calvinista carismático. Tô brincando. Eu falei isso uma vez, tinha um presbiteriano lá na igreja, nunca mais voltou. Mas eu não sou calvinista, não sou arminianista, eu sou de Jesus. E pouco importa naquilo que você acredita. O que importa é se você acredita nele. Quem quer receber mais de Deus nessa noite? Você tem coragem de vir aqui à frente? Então venha. Mas não peça nada. Peça só por Ele. É agora que a gente vai voar de novo. Vamos lá? Comece a adorar o Senhor. Eu preciso de uma bandeira aí. Pode ser a de Israel, por favor. Vamos lá, gente. Tem alguém que não é batizado no Espírito Santo aí ainda? Então esse é o momento. Essa é a noite. Você crê? Quem são? Ei, Espírito. Amém.
Flua sobre nós aqui, Espírito. Vamos Sim, lá, alguém. Deus. Deixa comigo. Tua filha foi lá contigo. Logo de manhã eu te buscarei e tu vem, Vamos lá. tu vem com tua glória, venha me inundar até que já não haja mais espaço em mim. Escute. Você não precisa conhecer a canção, clame por ele, clame por mais a Vai presença. pisou em Israel. Mas eu quero te dizer que Deus te deu a nação de Israel. E o Senhor vai te enviar para lá. E você vai pisar muitos mais vezes que seu pai pisou. E um dia, o Senhor vai te colocar lá. Eu libero sobre você a unção de lockdown. Eu quero te dizer que o Senhor te entrega essa nação. E Ele te dá a unção específica para a nação de Israel. Se prepare, porque o Senhor vai te colocar lá. Se prepare, que o Senhor vai te enviar para lá. Você vai pisar algumas vezes, mas vai ter um momento que você vai e não vai voltar mais. Se prepare. Quem sabe uma Sara de lá. Eu entrego sobre você a unção específica para esse tempo específico. Seja cheia, cheia, cheia. Olá, eu sou o apóstolo Pedro Eduardo e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Fique ligado nas nossas redes sociais, @Pedro Eduardo Pissai, @Projeto Salome Church, para mais vídeos. Até a próxima!